Oi, gente, boa noite. O desafio da Tatiana foi reduzir a palestra dela, o meu vai ser chegar até o final, tá? Estou nervosa pra caramba. Vamos ver se eu não desmaio. Bom, eu trabalhei a minha vida inteira. Para mim, trabalhar sempre foi muito importante, construir uma carreira, ser uma profissional. E eu sempre trabalhei com comunicação. Comecei minha carreira com cinema, depois eu fui trabalhar em agência de publicidade. E a agência de publicidade, acho que era tudo que eu queria. Um ambiente divertido, descontraído, alegre, a gente ria muito, se divertia muito, às vezes parecia mais um manicômio, fazia campanhas incríveis, e durante muitos anos, trabalhar em agência fez muito sentido para mim. Mas a agência também tem um lado... De novo, eu também. É alguma coisa que a gente está apertando errado, mas enfim. Já vi o que é. A agência também tem um lado complicado. O dia a dia de agência é muito difícil. A gente trabalha com muito estresse, prazos muito apertados, a gente oscila com a alegria de ganhar uma concorrência e o desespero de colocar uma campanha na rua. E o pior, a agência priva a gente muito da nossa vida pessoal. E isso começou a me afetar muito. Eu tenho uma filha, a Ana, e eu me sentia muito incomodada de passar mais tempo dentro da agência do que com a minha filha. Me dedicar mais ao meu trabalho do que à minha filha. E eu sentia uma necessidade enorme de ser uma mãe mais presente. Por mais que eu desse toda a estrutura dela, deixasse com babá, empregada, aquilo tudo, me incomodava, eu não achava certo, eu não achava natural eu deixar minha filha mais tempo com a babá do que comigo. Eu sentia a necessidade de ser mãe. E eu acho que esse estresse do dia a dia, a pressão e a culpa que eu sentia por ser uma mãe ausente, acabou me deixando muito doente. E eu estava com síndrome do pânico e não sabia. Foram 3 anos muito difíceis, porque a síndrome do pânico não é uma doença real, é difícil as pessoas entenderem isso. Era difícil eu entender também. E, enfim, dessas coisas que acontecem na vida, em 2012, meu marido, aos 50 anos, resolveu fazer um mestrado fora do país. Ele conseguiu uma bolsa e falou, vamos embora, acho que a gente precisa de um tempo. Eu tinha acabado de mudar de agência, tinha assumido a direção de uma conta importante do governo federal e resolvi abandonar isso e embarcar com ele nessa aventura. Fomos lá, eu, meu marido, minha filha, para os Estados Unidos, para Illinois, uma cidadezinha pequenininha chamada Urbana, que é onde fica a Universidade de Illinois, e viver esse tempo nosso. Eu não tenho dúvida que foi a melhor coisa que a gente fez para a gente. A gente teve tempo para a gente, eu tinha muito tempo para minha filha, a gente fazia muitas coisas juntas, eu tinha tempo para mim, eu nunca tive tempo para mim. Eu patinava no gelo todos os dias na hora do almoço, e eu adorava. Fiz amigos, aprendi inglês, eu não falava inglês, e a gente ficou muito unido. A união familiar, a presença da família, acho que para a construção da formação da minha filha, direcionou realmente o futuro dela. E o mais bacana dessa temporada foi a gente perceber como a gente podia viver de uma forma mais simples. A nossa vida era muito simples lá, vida de estudante mesmo, apartamento pequeno, a gente morava, tinha uma cozinha, cabiam 2 pessoas, não entrava mais ninguém. Todo mundo se ajudava, eu aprendi a cozinhar, nunca tinha feito nada disso. Então, assim, perceber que você pode viver de uma forma mais simples é muito legal. E essa desacelerada que eu dei na minha vida me ajudou muito. Os Estados Unidos ainda reservou uma última surpresa para mim, 6 meses antes de eu voltar para o Brasil. Eu comecei a costurar. E eu comecei a costurar por causa dessa saia. Eu comprei essa saia por $5 num supermercado. Só que ela era um número maior do que o meu, precisava ajustar. Só que eu descobri que para ajustar uma saia de $5 custava $50. Eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou aprender a costurar. E aí entra uma figura muito importante na minha vida, nessa história, que é a minha tia Dália. Tia Dália é irmã da minha mãe, é uma mulher muito importante na minha vida, na minha história. E a tia Dália sempre costurou, costureira de mão cheia. E ela começou a me ensinar a costurar pela internet, via Skype. E, aos poucos, a costura foi entrando na minha vida. A costura me deu uma calma que eu não tinha, me deu uma leveza que eu precisava. E, principalmente, ela trouxe à tona um lado criativo que eu não sabia que eu tinha. Esse lado criativo fez bem para a minha mente, fez bem para o meu estado de espírito mesmo. Aos poucos eu comecei a costurar, comecei a fazer roupinha de boneca para minha filha. Depois eu comecei a fazer roupa para minha boneca, para minha filha.
E o mais legal dessa relação com a minha tia foi a troca que a gente teve. A minha tia tinha 80 anos quando eu estava morando nos Estados Unidos. Ela nunca tinha mexido com computador, sequer entrado na internet. Eu estimulei muito ela a aprender, a pelo menos entrar no computador, arrumar alguém para instalar a internet para ela, para que eu pudesse falar com ela via Skype. Então, rolou essa troca de eu oferecer para ela um mundo digital, quando ela tinha 80 anos, que ela não imaginava que ia aprender alguma coisa nova. E, na troca, ela me deu a costura, que é o manual, que é o artesanal. Isso eu achei bem bacana da nossa relação. A gente voltou para o Brasil, eu voltei para o mercado de trabalho, voltei para a agência de publicidade, mas eu vi, não durou muito tempo, eu vi que não era aquilo que eu queria mesmo. Aquela vida louca, eu voltei a ter síndrome do pânico, eu não queria mais aquilo para a minha vida. Foi quando eu conheci a Andréia, que é a minha atual sócia, no Espaço Mulage, que é uma escola de modelagem, corte e costura. Eu fiz aula com a Andréia era minha professora, e a gente conversava muito sobre o que a costura significava, como a gente achava que a costura podia entrar de volta na vida das pessoas, como desmistificar a costura, a importância disso. Muitas ideias que eu tinha batiam com as ideias dela, e a gente resolveu fazer isso junto, para levar a costura de volta para a vida das pessoas. Eu acho que o Espaço Mulage, mais do que uma escola de modelagem, corte e costura, é um local de convivência, onde a gente pode experimentar, onde as pessoas estão descobrindo novos hobbies. Acho que a maioria dos nossos alunos não vão seguir carreira de costureiro ou estilista, mas eles estão ali para se reinventar também, para descobrir alguma coisa nova sobre eles. E é tão legal quando a gente escuta um depoimento como o da Luísa. A Luísa é nossa aluna, e é uma menina que eu me identifico muito, principalmente, eu enxergo muito de mim com a idade que ela tem hoje. Ela uma vez falou para a gente que, quando ela começou a fazer aula com a gente, ela tinha 23 anos. E ela estava muito em crise, porque ela tinha acabado de se formar num curso que ela não se identificava, ela sentia uma pressão enorme de definir o que ela seria, qual concurso público que ela ia fazer, ela não queria nada daquilo. E com a costura trouxe a leveza também para ela, a mesma leveza que eu tive, e as trocas de experiências, ela percebeu: eu não preciso decidir o que eu vou ser aos 23 anos, eu posso experimentar, eu posso descobrir outras coisas, eu não preciso seguir o mesmo molde. Gente, é muito difícil tomar decisões que mudam a sua vida, mas, assim, é importante a gente entender que a gente pode viver de uma forma mais simples. Claro que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de muitas coisas, mas essa troca, para mim, foi importante. Eu troquei, talvez, um conforto por uma qualidade de vida, por mais tempo com a minha família. Essa imagem aqui, eu acho que representa o maior símbolo do que eu aprendi com essa história toda. Isso aqui é um abridor de caseado. A gente usa muito o abridor de caseado na costura, também para desfazer costura, para desfazer erros que podem ser corrigidos. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu estou fazendo certo agora, eu não sei se eu tomei decisão certa, eu posso até errar e mudar de ideia. Mas é legal você saber que você pode errar, que você pode consertar o seu erro e pode continuar costurando a sua história. É isso.